Amém, amados irmãos, queridos amigos, estamos iniciando mais uma live, nesse momento na minha residência, onde estaremos realizando nosso culto de doutrina. Amém? À medida que os irmãos forem chegando, nós vamos dar início ao culto e eu tenho certeza que Deus vai mais uma vez falar grandiosamente aos nossos corações. Estou tentando aqui fazer da melhor maneira possível, para que nós possamos ser edificados, já que esse é o objetivo do culto, né? Edificar o corpo, a igreja. Os irmãos já estão chegando, já vamos orar, em nome de Jesus, e eu tenho certeza que Deus vai ser glorificado nas nossas vidas. Traga já a sua Bíblia, viu? Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. E eu tenho certeza que você vai adorar a Deus mais uma vez, enquanto aguardamos, né, o dia de estarmos ali reunidos fisicamente no templo. Enquanto isso, vai falando aí como é que está o som. A nossa irmã Andréia já entrou. Deus abençoe, irmã. Como é que está o som, André? Me dê aí um feedback. O som tá bom? Vamos vendo aí como é que Deus vai nos conduzir. Vou tentar aqui colocar também para que nós possamos estar juntos, louvando o Senhor. Amém. Achei aqui o que eu queria. Amém, abençoados irmãos. Vamos esperar o restante dos amados entrarem para que nós possamos dar início a esse culto. Nós vamos meditar hoje na palavra do Senhor. Eu tinha preparado aqui já um estudo, né? O nosso guia para o que nós vamos falar. E eu vou estar depois disponibilizando isso aqui para os amados irmãos da nossa igreja. Amém. O som está ok, né, André? Obrigado. Bem, já temos algumas pessoas que já entraram, então vamos dar início ao nosso culto, para a honra e glória do Senhor. Então, você que já está sintonizado conosco, você que vai no futuro, né, quando esse vídeo estiver já postado, eu convido você a orar nesse momento. Meu Senhor e Deus, estamos mais uma vez aqui, Senhor, com um propósito no coração, de sermos edificados por Tua Palavra. Nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ser edificados, Senhor, pela Tua vontade. Então, desde já, Senhor, nos toma em Tuas mãos, sonda os nossos corações, retira de nós, Senhor, tudo aquilo que não Te agrada, não nos recompensa segundo os nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, mas consoante, Senhor, as Tuas misericórdias, a todo o Teu povo, Senhor, que se espalha pela face da terra, vem abençoando, protegendo, livrando da maldade do mundo, do homem perverso, iníquo, do homem violento, fraudulento. Guarda a Tua noiva, Senhor, protege-nos segundo os Teus propósitos. Toma-nos em Tuas mãos, Senhor, e mais uma vez, vem nos ensinar nesta noite, em que a Tua igreja está reunida através das mídias sociais, que nós possamos Te glorificar e Te exaltar na beleza da Tua santidade, Senhor. Nós estamos com um louvor preso na garganta, Pai, e nós queremos Te louvar junto com os irmãos o mais breve possível, para que possamos olhar um no olho do outro, Senhor, e vermos que está tudo bem,
que a tempestade passou, que tu fostes como tu sempre és, Senhor, fiel para com a tua casa. Toma-nos em tuas mãos, abençoa-nos segundo a tua boa vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, amados irmãos? Nós, desde já, agradecemos a sintonia dos amados irmãos e mandamos aí um alô, para todos que estão sintonizados conosco. Amigos, irmãos, aos pastores vinculados à Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, de todas as entidades distritais, de todas as regiões, a nível nacional, e em especial aqui os que estão perto de nós, pastor Marconi Borba, pastor Ângelo, presbítero Alex, pastor César, pastor Josélio, nós que somos aqui da IECPI, Igreja Evangélica Congregacional no Parque Industrial, em Parnamirim, na rua Brigadeiro Eduardo Gomes, número 729, aqui no Parque Industrial. Estamos aqui há 6 anos, vamos fazer 6 anos, e nesse ano, se Deus assim permitir, estaremos comemorando junto com os irmãos e amigos mais um ano de vida, se assim Deus permitir. Então, amados irmãos, eu vos convido nesse momento a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 1, a partir do verso 1 ao 7. Provérbios, do primeiro capítulo, verso 1 ao 7. Nós vamos meditar apenas esses 7 versículos hoje, mas eu tenho certeza que Deus vai nos alimentar grandemente, segundo a sua providência. Então, algumas perguntas antes de nós adentrarmos, irmãos, nesse texto, antes de nós lermos. Ou melhor, vamos ler primeiro, vamos ler. Então, leia comigo aí. Provérbios, capítulo 1, a partir do verso 1. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência, e o instruído adquira habilidade, para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Amém, amados irmãos? Então, talvez a primeira pergunta para que nós possamos dar início a esse estudo, a menção da palavra do Senhor, é quem escreveu esse livro. Então nós sabemos que parte do livro de Provérbios é atribuída a Salomão, filho do rei Davi, rei de Israel, conforme nós acabamos de observar no verso 1. Então, outros homens sábios também colaboraram com este livro, mas em sua grande maioria, o rei Salomão foi quem escreveu a maioria dos sábios. E quando foi escrito este livro, irmãos? Não se sabe exatamente quando e onde foi escrito o livro de Provérbios, mas acredita-se tradicionalmente que a compilação inicial de Provérbios tenha ocorrido durante o reinado de Salomão em Jerusalém, entre 1015 a 975, aproximadamente, antes de Cristo. Então esse é mais ou menos o período em que esse livro foi escrito. E algumas características marcantes nós podemos encontrar no livro de Provérbios. Então, o livro de Provérbios foi escrito como poesia e emprega muitas técnicas comuns à poesia hebraica, imagens vívidas, paralelismos e outros recursos literários, para guiar o leitor em busca de sabedoria. Os versículos introdutórios do livro expressam este tema central: o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Então, Provérbios, de uma maneira geral e de uma maneira simplificada,
podem ser compreendidos como um composto de ditos curtos e poesias que levantam questões sobre valores, comportamento moral, o significado da vida humana e da conduta direita. Isso pode ser traduzido como busca pela sabedoria que agrada a Deus e faz o homem se relacionar de maneira harmoniosa com seu próximo. Então, mais ou menos isso aí é o objetivo principal do livro de Provérbios, trazer conhecimento para que seja utilizado. E aí nós já podemos aprender algo, irmãos, porque nos tempos odiernos, né, no mundo que nós vivemos, dentre os cristãos evangélicos, o IBGE fala que nós já somos 31% da população brasileira, no último censo realizado. Mas nós sabemos que nós não conseguimos compreender bem as coisas que se relacionam a Deus sem conhecimento. Nós não conseguimos ter um relacionamento profundo com Deus, com Jesus, o Espírito Santo, sem que possamos compreender o que Ele deseja de nós, o que Ele espera de nós. E isso é primordial, conhecimento. Porque muitos se congregam, né? Nós sabemos que existem pessoas que não valorizam tanto as Escrituras, ela não é nem recomendada, né, a ser lida, e isso é um absurdo. Pessoas que não têm nenhuma fonte de referência para opinarem acerca das coisas de Deus, a não ser aquilo que lhes é dito através dos líderes, né, dos ditos pastores, dos líderes religiosos, que lhes ensinam, pegando como conta-gotas, né, um versículo aqui e outro acolá, segundo a sua boa vontade e seus próprios interesses, e colocam diante do povo para matar a sede do povo, e o povo continua com sede, porque esse líquido, né, essas palavras, essas porções, em pequenas proporções, não saciam, não edificam, né, não enriquecem, muito pelo contrário, deixam o rebanho à mercê dos seus líderes, deixa o rebanho à mercê dos seus instrutores, que se não usam a Bíblia como parte de sua instrução, como fonte de sua instrução, ensinam tão somente os seus interesses. E as pessoas vão se alimentando disso, né? Vão comendo esse pasto seco e, com unhas e dentes, defendem que estão sendo edificados. Mas à luz da palavra do Senhor, nós sabemos que toda fonte de conhecimento que enriquece a vida do homem, ela procede da palavra do Senhor, né? E esta palavra, ela vem sempre nos colocando na posição correta que Deus nos proporcionou. Nós somos servos, filhos, Deus é rei e pai. Tudo que venha misturar isso, tudo que venha alterar essa ordem, não é proveniente de Deus, né? Vem de outras fontes, não de Deus. Então, por isso a importância do ler, do meditar, do estudar, do orar, do buscar, crescer em conhecimento e em graça. Esse é o nosso objetivo. Então, Provérbios é isso. Esse conjunto de ditos que tem como principal objetivo trazer conhecimento. E eu proponho, juntamente com vocês, nessa noite, né, nesse culto, nessa live, utilizando essa ferramenta tão maravilhosa que hoje Deus nos proporciona, né, para nos alimentarmos. Então eu proponho que nós venhamos a tentar extrair desses versículos, apenas 7 versículos, algo que venha edificar nossa vida. Amém? Estamos aqui contando com nossa irmã Régia, que já acabou de entrar. Aqui e ali eu vou estar falando dos irmãos que estão conosco, não é? Que estão, o irmão Jailson Freire, nosso presbítero, também acabou de entrar, está assistindo, para a honra e glória do Senhor. E vamos aprendendo um pouquinho mais do Senhor. Para você que está chegando agora, nós estamos meditando um pouco sobre o livro de Provérbios, capítulo 1, verso 1, do 1 ao 7. Nós já fizemos uma breve introdução e nós vamos agora, versículo por versículo, tentar extrair e aplicar em nossa vida esse conhecimento que é salutar, né, para a nossa vida, para a nossa alma. Amém? Sem conhecimento nós não conseguimos crescer, irmãos. É como uma planta que, se não for regada, não é? Se ela não conseguir extrair da terra os seus nutrientes, ela definha, né? Ela fica raquítica, ela mingua,
e a tendência é ela morrer. Então, como nos é proposto, nós vamos agora avaliar ou ler versículo por versículo. E o primeiro versículo que nós encontramos, evidentemente, é o primeiro que diz: Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Então, nessa introdução simples, o rei Salomão, né, filho de Davi, se apresenta. Ele fala que ele é o autor, ele faz uma identificação familiar e fala sobre a sua posição social. Ele é filho de rei, ele também é rei, né? Vem da família real. Então ele se apresenta, ele com orgulho, ele vem de uma família tradicional. É comum na Bíblia uma pessoa que ocupa um cargo proeminente ou de família conhecida, notória, ele fazer uma espécie de genealogia da sua descendência. Amós, Jesus, filho de Davi, em relação à sua descendência, né, davídica. Então sempre tem Josué e Caleb, filho de Num, né, tem sempre uma referência aos seus pais, à sua origem. E se nós fôssemos nos apresentar hoje, queridos, como é que nós nos apresentaríamos, né? Sandro, né? Sandro Máximo, filho de Severino Costa, né? Pastor, presbítero, dirigente de uma congregação, líder de um rebanho. Como é que nós nos apresentaríamos, né? O que nós teríamos para trazer à mente e expor acerca de nós, e se isso nos traria satisfação? Será que nós estamos ocupando uma posição que traz em nós satisfação? Ou será que nós estamos aquém daquilo que deveríamos ser, né? Talvez Everton, esposo de Carla, pai de Rebeca e Eric, né? Então isso traz um peso, isso traz uma responsabilidade, isso traz consequências, né, para quem nos ouve. Nós temos um nome a zelar, vamos dizer assim. Nós somos testemunhas vivas de um Deus vivo. Então quem nos vê faz referência imediata à Trindade, faz referência imediata a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo, e o nosso testemunho fala muito disso. Então nós temos que, durante a nossa vida aqui, testemunhar de Deus. Então sempre vai haver diante de nós dois caminhos: o caminho que nos leva ao céu na pessoa de Jesus, pelo Espírito Santo, e o caminho que nos leva para o mundo e nos afasta consequentemente de Deus. Há quem prefira andar pelo mundo, né? Ainda tonto, ainda cambaleante, né? Ainda fraquejando, ainda prefere andar pelos caminhos do mundo, faltando-lhe forças. Acabou de entrar também nosso amado irmão Lucas Taveira. Em nome de Jesus, seja bem-vindo, Lucas. Pega aí sua Bíblia e vai abrindo Provérbios, capítulo 1. Ainda estou no verso 1, onde Salomão se apresenta, se identifica, fala da sua identificação familiar e da sua posição social. Amém? E como nós nos apresentamos para as outras pessoas, muitas vezes não precisamos nem de palavras, porque a nossa própria reputação, né, nos precede. As pessoas já nos conhecem através do nosso testemunho. Então, que o nosso testemunho seja para a edificação do corpo, que o corpo igreja, e que o nosso testemunho seja para a honra e glória do Senhor. Que encontremos nele forças para darmos esse testemunho, para que as pessoas olhem para nós e, ainda que nós estejamos calados, consigam identificar o sobrenatural, consigam identificar Deus em nós, através das nossas vidas. E para isso, algo é muito importante para que nós venhamos a buscar, que é o domínio próprio, né? Às vezes, nós, nas adversidades da vida, no curso diário, somos colocados à prova e às vezes nem percebemos isso. As coisas vão acontecendo e, quando menos esperamos, já estamos fora de controle, já perdemos as rédeas das nossas emoções, estamos envolvidos no calor da emoção e ali procedemos de forma ou de maneira que não agrada a Deus. Então, o domínio próprio, trazer sempre à mente quem somos e a consciência de que uma grande nuvem de testemunhas nos cercam, nos rodeiam. Então é bom
dá sempre testemunho daquele que nos chamou, que nos arrebatou do reino das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. No verso 2, nós encontramos Salomão falando. O objetivo dele estar escrevendo, né? Esses provérbios. Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. Para quê? Para que ele está escrevendo isso? Qual o objetivo, né? Que Salomão teve ao começar a escrever esse livro de Provérbios? A partir do capítulo 1. Para aprender a sabedoria e o ensino, para entender as palavras de inteligência. Que coisa tremenda. Veja que há uma sequência, né? Uma sequência de ações para se chegar a um determinado objetivo. Primeiro, o ouvinte, né? Aquele que é objeto deste conhecimento, destas palavras de sabedoria, ele tem um alvo a atingir, né? Mas para que ele possa atingir esse alvo, um caminho tem que ser percorrido. E o caminho é conhecer a sabedoria e a instrução. Para se chegar aonde? Para que se possa entender as palavras da prudência. Veja que essas palavras aqui trazem em si um significado muito amplo. Conhecer a sabedoria. O que seria sabedoria? Talvez fosse o conjunto de conhecimento que nos faça conversar, falar, sair de situações, compreender coisas das mais diversas. Nós sabemos isso, né? Se você dirige um carro, você tem um conhecimento, a sabedoria que lhe proporciona dirigir a maioria dos carros, né? Porque já são similares. Se nós sabemos falar mais de 2 idiomas, por exemplo, nós temos facilidade de compreendermos vários assuntos que são disseminados em várias línguas. Então a sabedoria amplia o conhecimento, a sabedoria amplia o comportamento, não é? Como nós vamos reagir mediante tal situação, porque o conhecimento que nós temos dentro de nós adquirido nos proporciona saídas, caminhos, respostas, nos livram do embaraçamento quando nos fazem uma pergunta que nós sabemos, por exemplo, a resposta. Então essa sequência: conhecer, estudar, buscar, querer isso, ter isso como convicção, como certeza de que só vamos adquirir tal coisa se procedermos de tal maneira. Como um lavrador só vai ter em suas mãos o fruto, né, tão desejado para se alimentar, se ele lavrar a terra, jogar a semente, se houver a água, né? Se for irrigado na quantidade certa, no tempo certo e no tempo propício, com crescimento, havendo sol, dentro da normalidade, no tempo certo, aquela fruta está apta, né? Aquele alimento vai estar pronto para ser colhido. Então há um processo, há uma sequência. Nós não conseguimos adquirir conhecimento do nada. Quais são as fontes de conhecimento que nós estamos utilizando hoje? Eu conversando com uma pessoa muito próxima, há um tempo atrás, logo no início da minha fé, para ser mais exato, e eu todo empolgado com relação aos livros que tinha comprado, a Bíblia que estava lendo, perguntei se aquele irmão em sua igreja tinha esse desejo também, se as pessoas se motivavam a ler a Bíblia, e ele disse que não, para minha surpresa e decepção. Que para ele bastava tão somente ouvir as recomendações do seu pastor, do seu dirigente. E aquilo para mim foi um choque, porque desde a minha tenra idade, em termos de novo convertido, eu já aprendi com os amados irmãos, e graças a Deus por isso, que eu deveria conhecer a palavra de Deus para poder crescer nela, para poder progredir, né, nesse caminho que o Senhor nos propõe. Então não existe outra fonte de conhecimento tão perfeita e profunda que não seja a palavra do Senhor. É evidente que nós encontramos verdades a serem adquiridas em outras fontes de conhecimento, né? Um dos princípios da teologia sistemática é que toda verdade, enquanto verdade, é verdade de Deus. Então, a geografia tem verdade, é verdade de Deus. A matemática tem verdade, é verdade de Deus. A biologia tem verdade, é verdade de Deus. Então, onde houver verdade, aquilo, enquanto verdade, Deus está naquele negócio, né? Então, nós podemos ler a palavra do Senhor, que é a fonte de inspiração para nós,
a nossa regra de fé e prática, podemos ler um livro, não é, de geografia, de história, que vai relatar para nós também, em sua grande maioria, verdades, e nós podemos aproveitar e assimilar tudo isso. Não é? Nós podemos falar da Segunda Guerra Mundial e pregar o Evangelho enquanto falamos sobre isso, já que é um fato verídico, já que os judeus foram massacrados, já que aquilo foi a permissibilidade de Deus, já que houve uma participação da igreja, então dominante, em apoiar ou então calar-se diante das atrocidades nazistas lá em Roma. Não é? Então isso é verdade. Então isso também edifica e nos enche de conhecimento para que nós possamos estar aí enfrentando as dificuldades da vida, saindo dos embaraços através do conhecimento adquirido. Então essa é uma das finalidades que Salomão escreve o seu livro de Provérbios, né? nessa sua participação na escrita, para que se instrua. Então nós devemos participar dessa sequência de ações. Eu tenho que querer, eu tenho que entender isso como verdade e tenho que buscar o objetivo, que é entender as palavras da prudência. Prudência é ser comedido, é não ser precipitado, é não passar os pés pelas mãos, é meditar, é ponderar, é agir da melhor maneira possível diante daquela situação, é ter a melhor saída ou a melhor resposta, é fazer com que o acontecimento redunde em glorificação do nome do Senhor também, não é? Já que nós estamos aqui inseridos nesse processo de glorificação também do nome do Senhor enquanto cristãos. Então, esses passos, essas ações nos levam a isso, a adquirir conhecimento para agirmos com prudência, entendendo essas palavras de prudência. Não é? Às vezes, no calor das emoções, até no meio cristão, nós imprimimos a nossa opinião e muitas vezes sem ponderar, e corremos o risco de falarmos o que não deveríamos. Provérbios, versículo 3. Versículo 3 diz o seguinte, ainda como objetivo para ter se escrito, melhor dizendo, este livro, para obter o ensino do bom proceder, a justiça, o juízo e a equidade. Veja que Salomão expressa aqui o objetivo para se escrever este livro, e ele fala, receber a instrução. Veja que alguém recebendo uma instrução tem que ter uma fonte. Né? Imagine aí o conhecimento que vem de fora, ou da palavra do Senhor, ou de um mestre, ou de um professor, de alguém para outro, de um meio para outro, a vinda desse conhecimento. E nós temos que ponderar e entender que todo conhecimento, enquanto verdadeiro, traz benefícios para a nossa vida. A figura aí do professor que transmite conhecimento, né? E no momento que nós vivemos, que as escolas têm se transformado mais em um celeiro de ideologias do que verdadeiramente a sua própria função, que é ensinar conhecimento para a vida, nós temos que discernir o que de fato está sendo dito, né, para os alunos, qual é a fonte daquele conhecimento, se é pertinente àquele momento, àquele ambiente, para que o melhor proveito seja tirado. Né? O conhecimento nos ajuda a pensar individualmente. O conhecimento nos ajuda a termos as nossas próprias ideias, né? Sendo muitas vezes respeitoso com a opinião dos outros, né? Tolerante é essa palavra, com o que os outros pensam, mas sempre firmes naquilo que é o alicerce da nossa fé, né? É aquilo que nos baseia, aquilo que nós temos como um pilar da nossa fé. Então, nada que venha agredir os pilares da nossa fé, nós podemos ouvir e aproveitar de certa forma. Então, para receber a instrução, dá a ideia de conhecimento de fora, né, para nós, de alguém para outro. A figura do professor. Para quê? Para que se compreenda, para que se entenda a justiça, o juízo e a equidade. Coisas que faltam muitas vezes nos relacionamentos humanos. Falta justiça, né? Nós vivemos em um mundo injusto. E o juízo, como se julgar, como se separar. E a equidade, o equilíbrio entre as partes. Nós sabemos que as leis existem, né?
e elas são boas porque elas visam trazer equilíbrio, né, entre as partes. Ela visa eliminar um erro, uma falha e equilibrar. Mas como a fonte da justiça do mundo é humana, nós podemos dizer sim que ela é falha. Amém? A justiça do homem, por mais estudada, por mais bem elaborada, ela ainda, no frigir dos ovos, no finalzinho dela, ela é falha. Porque a fonte é o conhecimento humano e o ser humano, como fonte de conhecimento, ele é corrompido pelo pecado e ele não sabe distinguir o certo do errado aos moldes que venhamos a agradar a Deus. Amém? Deus é juiz. Ele é o justo juiz. E um dia, todos nós, toda a humanidade, estará diante dele para ser julgado. Por nossas ações, por aquilo que nós fizemos e deixamos de fazer. E esse dia parece que se aproxima. De uma maneira coletiva, né? Não aponta para isso? Mas não se esqueça que todos os dias existem pessoas diante do justo juiz. Todos os dias pessoas morrem. Essa é a realidade da vida. Se há uma certeza que nós temos na nossa vida, é que um dia nós vamos morrer. Então, todos os dias existem pessoas que estão diante do juiz perfeito, do justo juiz, que julga com equidade, com equilíbrio, com igualdade. E não faz distinção de cargo, de pessoa, de poder, de classe social. Ele julga, simplesmente pelo que há no nosso coração. Pelo que realmente somos. Deus sabe quem nós somos. E essa inteireza de coração diante de Deus e essa sinceridade nua e crua diante de Deus é algo que nos deixa à mercê de Jesus, né? Então, é através de Jesus que nós temos confiança de um dia estarmos na presença de Deus. Então, enquanto estivermos aqui, a sabedoria que vem de Deus, o conhecimento que vem do alto, nos ajuda através da instrução e do entendimento a entendermos o que de fato é justiça, a entendermos o que de fato é ser juiz diante de uma causa, diante de uma situação, e nos ensina também a termos equilíbrio emocional, usando a razão, a temperança, para tomarmos as nossas decisões. E isso não é fácil. Amém, irmãos? Eu não estou aqui meramente falando isso como sendo o dono da razão e isento, né, da negatividade de querer acertar e errar. Eu faço parte desse povo que quer acertar. Mas eu tenho plena convicção que para acertar, eu preciso da ajuda de Jesus. Para pelo menos tentar, eu preciso verdadeiramente da ajuda de Jesus. E tenho certeza que você também. Amém? Então o conhecimento vem de fora. Nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender essa instrução do entendimento. E está aqui o instrutor, o Espírito Santo, né? Que foi o autor principal deste livro, que ilumina 40 autores ao longo de 1500 anos, e eles vão lá escrevendo, cada um usando a sua personalidade, sem se isentar de quem são, mas usados pelo Espírito Santo, trazem uma mensagem de Deus para nós, trazem a vontade de Deus para o homem, e traz como nós devemos nos comportar diante de Deus e diante dos homens. Esta é a palavra de Deus. Amém? Esse manual, este guia, esta fonte de conhecimento que Deus nos deu, é o nosso legado. É o legado de Deus para nós, melhor dizendo. Amém? Nossa irmã Isabelle Andrade, glória a Deus. Seja bem-vinda, minha irmã, em nome de Jesus. Estamos estudando o livro de Provérbios. Estamos agora entrando no versículo de número 4. Essa live tem como objetivo manter-nos abastecidos da palavra de Deus. Ela não substitui o nosso culto presencial. Estamos ansiosos para estarmos reunidos naquele lugar, dando glória a Deus, ouvindo as vozes dos irmãos, entoando cânticos, né? Derramando lágrimas, agradecendo a Deus pelas vitórias, suplicando a Deus socorro. Estamos ansiosos para estarmos reunidos naquele lugar. Oh, Jesus! Mas vai chegar o dia, irmãos, estou bem pertinho. E vamos voltar com mais força. Vamos voltar mais fortes. Deus sabe o que faz. Deus está conclamando o seu povo na face da terra a buscá-lo,
a prestar atenção que Ele está lá, está aqui, dentro de cada um de nós, atento a tudo que se passa. Então, Provérbios capítulo 4, ainda dentro do conceito dos motivos para escrever o livro. Para dar aos simples prudência e aos moços conhecimento e bom siso. O conhecimento, irmãos, transforma. O conhecimento muda. O conhecimento faz crescer. Se nós queremos ser transformados à imagem do Filho de Deus, à imagem de Jesus Cristo, nós precisamos de conhecimento. Não somente a experiência do orar, a experiência sobrenatural da busca, da graça, da alegria, do fervor, não somente isso, mas precisamos principalmente do conhecimento, porque de posse do conhecimento nós vamos nos expressar de maneira condizente com a vontade de Deus. Nós vamos nos alegrar de maneira que não vamos agir, num linguajar bem conhecido nosso, como meninos. Mas vamos agir como homens que já sabem o que fazem e alegrando-se em consciência, usando a razão diante daquilo, sabendo que Deus transcende a vontade dos homens, transcende a razão e a lógica e exerce em nós a sua intervenção de maneira divina, de maneira sobrenatural. Então isso é conhecimento que vem de Deus, Então nós temos que equilibrar isso. Nós não podemos nos enveredar profundamente só por um caminho em detrimento do outro. Nós temos que nos alegrar porque é bom. A palavra de Deus faz isso no nosso coração. Ela nos aquece, mas o conhecimento que vem do alto através da leitura bíblica, esta sim, transforma-nos de dentro para fora. Transforma-nos de uma maneira que o Senhor se agrada em nos ver nessa tentativa de nos aproximarmos da imagem do seu Filho. Então o conhecimento transforma. E ela pega as coisas pequenas. Deus gosta de pegar as coisas pequenas, irmãos, para exercer nelas o seu poder. Para que os outros vejam que é Deus que faz, porque aos olhos humanos aquilo se torna algo impossível. Como alguém tão pequeno se torna tão grande. Como, por exemplo, Israel, uma nação tão pequena, no meio do deserto, se torna uma potência dentre os países daquela região, e ninguém pode detê-los até hoje. Como Deus pega Abraão e deles faz uma grande nação. Como Deus pega você e a mim, e nesse processo de santificação nos molda, nos transforma. Nós que gostávamos de fazer tantas coisas e hoje não gostamos mais, porque identificamos nesse gosto, nessa predileção, agressão à santidade de Deus. Isso é transformação que vem através do conhecimento, em saber que Jesus Cristo é o único caminho, é a única verdade e a única vida. A única maneira de se chegar até Deus é através de Jesus Cristo. Não existe outra, porque se houvesse, este livro, que é fonte de conhecimento, nos ensinaria. E ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quem morreu na cruz do Calvário foi Cristo. Ela não tinha frente e verso, onde um pudesse estar de um lado e outro do outro. Ele é único, ele é verdadeiro, ele é fiel, ele é poderoso, ele é infalível e mais ninguém. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E que nome é esse? É Pedro? É João? É José? É Maria? É Antônia? É Augusta? Não, irmãos. Este nome é Jesus. Jesus Cristo, o unigênito de Deus, o primogênito dentre os mortos. É Ele que nos leva para o céu. E como é que eu sei disso, irmãos? A Bíblia Sagrada nos fala isso. Não foi um conhecimento transmitido oralmente do meu tataravô para o meu avô, os meus parentes subsequentes, até chegar a mim. Muito pelo contrário, foi esta palavra. Quantos, no decorrer da história, não se levantaram contra a Bíblia Sagrada, tentando minimizá-la, e não conseguiram.
A arqueologia bíblica, nos dias atuais, contemporâneos, tem feito descobertas que só comprovam a veracidade deste livro, que é divinamente inspirado, inerrante. Os homens erram e são falhos. Você pode dizer assim, mas quem escreveu foram os homens. Sim, mas os homens inspirados, iluminados. Iluminados não, me perdoem. Inspirados pelo Espírito Santo. Iluminados somos nós hoje para compreender isso. Mas eles foram de fato inspirados pelo Espírito Santo para que este conhecimento chegasse até nós hoje. E quanto mais se levantam contra este livro, mais caem. A crítica da religião se levantou com força tantas vezes na história, mas não conseguiu arranhar essas páginas. Não conseguiu diminuir ou minimizar a reputação que esse livro tem. Esse que contém esse conhecimento, que é conhecimento transformador. Deixa eu tomar um golinho d'água. Aleluia. A Bíblia que é fonte de conhecimento que transforma. E ele dá os simples, as pessoas pequenas dessa terra, a mim e a você. A nós que andávamos nesse mundo sem eira nem beira, seguindo os conselhos da nossa própria vontade, o nosso ventre nos guiava. E Deus aprove nos chamar, enxergando em nós algo que nós não enxergamos, vendo em nós algo que nós não vemos, mas ainda assim Ele nos amou primeiro e nos conduziu e nos conduz e nos conduzirá por um caminho que Ele mesmo preparou para que nós andássemos. Então esse conhecimento transforma, e Ele pega as pessoas simples, as coisas pequenas, e dá a eles prudência, dá aos moços, aos jovens, conhecimento e bom siso, como se deve proceder, como se deve andar nessa terra. Salomão está dizendo, eu escrevi esse livro também para pegar as pessoas que não têm conhecimento, que são simples na vida, que talvez não tiveram oportunidade, e vou dar a eles prudência, domínio próprio. Eu vou dar aos moços, aos jovens que estão crescendo, que estão se desenvolvendo, que estão no seu caminho de vida, conhecimento para a vida, como eles devem se comportar, como eles devem andar, como eles devem agir. E quantas pessoas não têm menosprezado esse conhecimento que é frutífero para nós, que é salutar para a nossa vida, em prol tão somente para viverem absortos nos pensamentos mais diversos que lhes sobrevêm enquanto estão por aqui. Eu vou para a praia, vou vender uma bicicleta, vender bolinho e amanhã eu viajo. Sem nexo, sem direção, como folha seca levada pelo vento, para qualquer direção. Assim é aquele que não é direcionado pelo Espírito Santo. Eu digo porque eu já fui assim, né? Nós já fomos assim na nossa grande maioria. Então esse conhecimento transforma, esse conhecimento liberta, ele nos dá capacidade de avaliação das coisas. Salomão queria, através do livro de Provérbios, através da sua parte que lhe compete, que ele escreveu, trazer aos novos, aos moços, não é? A capacidade de avaliar as coisas. O que está acontecendo ao seu redor. Porque é muito comum nós nos enveredarmos por situações conflitantes. É comum demais. Se nós ficarmos reclusos dentro de um ambiente que lá tem um espelho, eu não dou uma hora para você não estar discutindo com você mesmo diante do espelho. Poxa, meus cabelos caíram. Poxa, como branco, mas eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Olha como a minha barriga está grande, eu devia ter caminhado mais. Eu deveria ter me exercitado mais. Daqui a pouco você está discutindo com você. Então, a capacidade de avaliação das situações nos ajuda a resolvermos os problemas de maneira que ninguém saia ferido. Pelo menos que nós não saiamos feridos, no mínimo. Não é? E o nome do Senhor seja glorificado. Provérbios agora, capítulo 1, verso 5. Glória a Deus. Fico muito feliz agora em perceber a minha grande amiga Íris do Céu Claro de Carvalho está nos assistindo. Ela que trabalhou comigo em tantos lugares, não é? Principalmente no Manari Praia Hotel, do saudoso Eduardo Bagnoli. Que maravilha, Íris. Espero que você esteja aproveitando aí, minha amiga. Então vamos lá, Provérbios capítulo 1, verso 5.
Nossa irmã Elizabeth também, que saudades, irmã. Abraço ao nosso irmão Antônio Carlos, em nome de Jesus. O verso 5 diz o seguinte: o sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá conselhos sábios. Veja que maravilha, que caminho a percorrer, não é? Que caminho, que paisagens nós vamos vislumbrando quando vamos nos deparando com esse conhecimento que emana da palavra do Senhor. O sábio ouvirá. E está aí uma ação, uma característica que deve ser aperfeiçoada, treinada, porque nós gostamos mais de falar do que ouvir, né? A Bíblia já diz que na multidão das palavras há loucura, mas na multidão dos conselhos há sabedoria, né? A palavra é de prata, mas o ouvir é de ouro. Então nós temos que habituar mais a ouvir, e principalmente ouvir coisas boas, ouvir palavras, conhecimento de quem tem para dar. No primeiro momento nós avaliamos a fonte do conhecimento, para ver se aquela fonte de conhecimento está condizente, como eu falei no início, com os alicerces da nossa fé. E aí sim, uma vez provado a fonte de conhecimento, nós começamos a ouvir e nos alimentar. Quantas pessoas, através da experiência, né, não adquirem conhecimento, e esse conhecimento é salutar para a sua vida. É por isso que as pessoas mais velhas, né, as pessoas de mais tempo de vida, têm muita experiência. E em sua grande maioria dizem: se eu tivesse o conhecimento que tenho hoje, com 30, 40 anos, há 30, 40 anos atrás, as coisas seriam diferentes. É comum nós ouvirmos isso, porque a experiência, quando chega até nós através da vida, chega tarde. E nós já não conseguimos executar o que queríamos, porque nos falta um vigor, nos falta o ânimo, não é? Mas o conhecimento que vem de Deus para nossa vida espiritual é um conhecimento que não se perde. É um conhecimento que é usado pela criança, pelo adolescente, pelo jovem, pelo adulto, pelo ancião. É um conhecimento perene, que não se acaba. É um conhecimento que nos faz transitar pela vida, que nos faz andar pelo tempo, de maneira que nós não sejamos abalados, saibamos nos comportar nas mais diversas situações, porque esse conhecimento nos eleva. Esse conhecimento, como foi dito no versículo anterior, nos transforma. E nós precisamos de transformação. Nós somos falhos demais, em demasia. Somos pequenos em demasia. E só o amor de Deus e a sua graça, esse dom imerecido que recai sobre nós, é capaz de nos mostrar diante dele de uma maneira que ele possa nos ver, através de Jesus em nossas vidas. Só Jesus. Não existe outro, nem outra, nem ninguém que seja capaz de nos levar de maneira tão segura, tão robusta, tão consciente, com tanta razão, não obstante a fé, diante de Deus, no decorrer da nossa vida, nos levar diante de Deus. Então, nós temos que ouvir mais. Tem pessoas, irmãos, que num diálogo a gente fica esperando um momento para falar e não consegue. Vira um monólogo, muitas vezes. Existem pessoas que falam e não permitem que a outra se expresse e transformem aquela situação num diálogo, e sim um monólogo. E você fica esperando uma brecha para falar, e quando fala é interrompido, porque a razão parece que tomou um lado só, não é? A razão ficou de um lado só, e só o que está certo é o que vem de lá, e o que vem de cá só tem que ouvir. E não é assim, né? Nós temos que aprender a ouvir, a ponderar. Eu trabalhei com uma pessoa, um diretor, que quando nós conversávamos com ele, ele ficava escrevendo em silêncio tudo aquilo que nós falávamos, os pontos principais, para que quando fosse a sua vez de falar, ele não ia errar, ele ia ponto por ponto, usando aquilo que nós falamos para dialogar, para expor, para contrarrazoar muitas vezes, para expor o seu ponto de vista, a sua opinião, e assim continuar naquela discussão, não é? Naquele diálogo. Então nós temos que ouvir mais, porque quem ouve cresce, o sábio ouvirá e crescerá. Nós temos que ouvir captando,
E não ouvir esperando o momento para falar. Não ouvir com a nossa opinião já na agulha, pronta para disparar e não levando em consideração o que é dito. Nós temos que ouvir e ponderar, né? Nós temos que ouvir e meditar para ver se há dentro daquela argumentação verdades que podem mudar, inclusive, a nossa opinião sobre muita coisa. Eu sou a favor do seguinte, irmãos: em uma discussão, em um diálogo, onde existem duas partes, ganha, vence, aqui convencer, né? Aquela que tiver mais argumentos plausíveis, é a argumentação que vence, não é simplesmente a opinião, não é simplesmente a tradição que vai vencer. Não, eu sou assim, vou morrer assim. Não, existem argumentos que devem ser levados desculpe, em consideração, né? Em todo diálogo existem argumentos que têm que ser levados em consideração. Então, ouçamos mais. Vamos usar, são 2 ouvidos e uma boca. Temos que ouvir mais e falar menos. Quem nunca ouviu isso, né? Quem nunca ouviu isso? Temos que ouvir mais e falar menos. E tomar proveito dessa situação. Olha, nós temos que ter a consciência de uma coisa. Nós não somos, como eu estou habituado a falar, né? Vocês já sabem disso, vocês aqui da SPI. Nós não somos essa Coca-Cola toda. Nós não somos, com exclusividade, os furinhos do biscoito creme cracker, ou cream cracker, como queira. Nós somos aprendizes, alunos. E existem pessoas que estão num nível mais elevado do que o nosso. Então, se você reconhecer isso, amém. Que maravilha, é um processo, é um degrau que você subiu, reconhecendo que você precisa aprender. Como diz o filósofo, não é? Dizia o filósofo, só sei que nada sei. É um eterno aprendizado. E quando encontramos pessoas que têm um conhecimento mais apurado do que o nosso, se aproxime, ouça, aprenda. É isso que Salomão tem como objetivo. Eu tenho conhecimento, aprendi com a vida. Vou passar para você que é mais novo. Vou passar para você que é moço, para que você não se perca nos caminhos. Eu já passei pelo caminho, já vi muita coisa. Então, o inteligente aprende com seus erros, mas o sábio aprende com os erros dos outros. Não só os erros, mas com os acertos também. Amém? Sejamos sábios, vamos ouvir mais. Todo mundo, irmão, tem o que ensinar. Todo mundo tem como colaborar no nosso crescimento. Há um provérbio que diz que assim como o ferro afia o próprio ferro, as pessoas aprendem umas com as outras. Nós ainda não estamos preparados para deixar de ouvir. Ninguém nunca vai estar preparado para deixar de ouvir o que os outros têm a dizer. Só a título de ilustração, vocês sabem que eu gosto de exemplificar. Eu já participei de reuniões cujos diretores, usando de conhecimento e sabedoria, faziam reuniões só para ouvir sugestões dos seus gerentes. Ele dizia: me digam qualquer coisa, o que vier na mente de vocês, tragam ideias, eu tenho certeza que algumas delas serão aproveitadas. Então ouvir é bom, ouvir é melhor do que falar. Então o sábio que ouve cresce. Ele cresce não em estatura, ele cresce em conhecimento. Cresce em conhecimento. E o entendido adquirirá sábios conselhos. Então, aquele entendido, aquele que já adquiriu conhecimento, aquele que ouviu, aquele que cresceu e já adquiriu experiência na vida, ele vai poder transmitir esse conhecimento para o próximo. Ele vai poder edificar o outro através dos seus conselhos. Como conselhos são bons, irmãos? O mundo diz que se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Mas isso é errado. Existem conselhos que podem mudar trajetórias. Existem conselhos que podem mudar situações. Desde que se ouça, se pondere, se acredite, se dê crédito. Muitas vezes nós nos colocamos no centro como sendo o ponto de partida para tudo. Mas às vezes o ponto de partida está no outro, que já passou pela nossa situação. Não é? Quem nunca errou achando estar certo? Quem nunca errou, quem nunca teve prejuízo achando que estava fazendo algo que ia lhe trazer lucro? Não é? Então prestemos atenção nisso, em nome de Jesus. Então ouvir, crescer, ser sábio, somos sempre
alunos. Nesta escola da vida, nós somos sempre alunos. O culto é um serviço prestado ao Senhor, onde nós vamos lá para adorá-lo, para louvá-lo, para engrandecê-lo, cientes de quem Ele é e quem nós somos. Então todo culto também é uma tremenda aula. É uma aula onde o Senhor nos ensina. Cada culto perdido, irmãos, é uma quantidade de matéria, de conhecimento perdido que dificilmente será recuperado. Vão existir louvores ali, palavras ali, orações ali que vão de encontro diretamente à nossa necessidade, que em outro momento talvez não venha. E nós perdemos por tantos motivos, né? Que atualmente, misericórdia, Deus tem misericórdia da minha vida e da sua. Quantas pessoas não estão trocando culto por tantas outras coisas menores, né? Pequenininhas. Bem pequenininhas. Estamos trocando a presença do Senhor pelo cansaço. Meu irmão, se eu fosse deixar a igreja pelo cansaço, os irmãos iam estar sem pastor já faz tempo. Quando nós vamos para o culto, as nossas forças se renovam. Quando nós estamos verdadeiramente ir para o culto enfadado, cansado, criticando tudo, fica em casa. É o melhor conselho que eu lhe dou. Agora, se você quiser verdadeiramente cultuar e ouvir a voz do Senhor, pode ir cansado como for. Deus renova as nossas forças. Eu sei que você tem experiências assim. Eu sei que você já passou por isso. Deus renova as nossas forças. Mas hoje, irmãos, o templo, aparece uma nuvem no céu, vai chover. Vou para o culto hoje não. Eu já fui para o culto quarta e sexta, só vou domingo. E assim vai. Vamos perdendo aulas. Vamos perdendo conhecimento que transforma. Vamos perdendo doutrina que nos edifica. Vamos perdendo entendimento para que nós possamos dar conselhos. Vamos deixando de ser alunos e vamos nos tornando maus professores. Porque as pessoas muitas vezes nos imitam. Principalmente os líderes da igreja, né? O líder não vai para o culto de doutrina. Por que um liderado vai? Ou iria, se o líder não vai, né? O meu líder não vai para o culto de oração e testemunhos. Para que eu vou orar, se o meu líder não vai? Então, muitas vezes, quando nós deixamos de ser alunos, nos tornamos maus professores. E as pessoas vão errar. E nós vamos ter parcela de culpa nisso. Infelizmente. Amém, irmãos? Quem está gostando, dê um amém. Bota aí, amém, pastor. É desse jeito, irmãos. Nós só crescemos assim. Em nome de Jesus. Eu gosto muito do culto de doutrina, do culto que nos faz refletir, do culto que nos faz sair da igreja pensando, do culto que nos coloca contra a parede e exige de nós uma melhora, uma transformação, onde Deus fale, né? Onde Deus peça de nós o nosso melhor, porque nós não demos ainda, né? Nós não chegamos a dar ainda o nosso melhor. Estamos guardando o nosso melhor para um momento qualquer. Já pensou nisso? Em tal período eu vou me esforçar mais. Quando acontecer tal coisa, eu vou me entregar por inteiro. Nós nunca nos entregamos por inteiro. Ficamos sempre esperando alguma coisa acontecer. Ficamos sempre esperando acontecer alguma coisa, irmãos. Né? Dias melhores, a chuva passar, o sol esfriar, a porta se abrir, tal coisa acontecer. Mas o fato é que nós nunca oferecemos o nosso melhor. Isso é triste. Para mim e para você. Amém, irmã Isabela? Pronto, faltam só 2 versículos. Provérbios, versículo 6. Ainda como motivação para escrever o livro. Para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições, as suas propostas, né? Quer entender as propostas dos outros? Tenha conhecimento. É uma busca constante para compreender o que acontece à nossa volta, irmãos. É uma busca constante para entender os provérbios, para entender esses conselhos, esses ditos, esta poesia que é dita,
cujo conteúdo ou a conclusão que se chega é um ensinamento proveitoso. Eu quero compreender isso melhor. Eu quero ver se isso é verdade. Eu quero ver se isso realmente me edifica. Né? Nós temos tantos mestres, irmãos, professores espalhados pela vida, ensinando coisas erradas. Temos tantas pessoas se enchendo de si mesmas e expressando tão somente um conhecimento que só nos põe para baixo, que não nos eleva, que não agrega, que não é salutar. Quantas pessoas não tem, irmãos? E nós precisamos entender esses provérbios, entender essa interpretação para ver se realmente é assim. Como os crentes de Bereia, eram os apóstolos pregando e eles verificando com as escrituras se aquilo procedia de tal maneira mesmo, de tal forma, se era assim que estava escrito, se era assim que se interpretava. As pessoas nos vêm com tantas propostas, irmãos, e muitas vezes nos enveredamos porque, eu vou dizer aqui um adágio popular, nem tudo que reluz é ouro, nem toda porta que se abre é de Deus. Nós temos que saber as consequências das coisas. É uma porta que se abriu, é o emprego maravilhoso dos meus sonhos, mas eu tenho que trabalhar de domingo a domingo. É o Deus que lhe afasta dele mesmo? Não, pastor, mas eu cultuo a Deus em casa. Não cultua nada. Quem pensa assim se engana, porque está iludido com ouro de tolo, né? E se torna um santo do pau oco. Então é necessário nós compreendermos que nem toda a bênção que aparece diante de nós, com tanto brilho, né? Com tanto cheiro, com tanto perfume, é de Deus. Porque as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescentam dores. E o enriquecer de Deus, irmãos, é a nossa proximidade dEle. São os recursos que Ele mesmo nos dá para que nós possamos estar em Sua presença e crescermos nele. Uma bênção que nos afasta dEle não é bênção. Então nós aprendemos através dos provérbios, né, da compreensão dessa sabedoria, dessa intimidade com Deus, as palavras dos sábios e suas proposições. O que eles estão propondo, o que o mundo está propondo, o que os sábios do mundo estão propondo através do conhecimento que deles vem. Vivemos um tempo conturbado no mundo cristão, surgindo tantas pessoas, até com, vamos dizer assim, com boa vontade, mas infrutíferas em termos de conhecimento, enaltecem o homem, pregam o antropocentrismo, colocam o homem no centro e Deus girando ao redor, nos colocam como o objetivo principal de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, e nos esquecemos quem somos: pecadores, falhos, tendenciosos ao erro. Queremos fugir sempre da vontade de Deus, e se não fosse a graça e a misericórdia do Senhor, nós já estaríamos fulminados. Que evangelho é esse que me enaltece? Que me engrandece? Quem tem que ser grande é Cristo, quem tem que crescer é Ele. Ele é quem tem que aparecer, porque para Ele e por Ele são todas as coisas. Para Ele. Para nós não. Nós somos, como eu falei anteriormente no culto passado, meros coadjuvantes. A estrela é Jesus, o ator principal é Ele. Estamos aqui para fazer Ele brilhar, Ele aparecer, e isso é suficiente para nós, isso nos dá prazer. O verdadeiro servo serve sem precisar ter vínculo de escravidão, serve por prazer, é o escravo da orelha furada. Serve por prazer, tem a liberdade de ir, mas prefere ficar para servir. Então é uma eterna busca para compreendermos o que acontece em nossa volta. Isso, a nossa opinião sobre todas as áreas da nossa vida, nós podemos compreender como cosmovisão. Como está a sua cosmovisão? Que por sinal vai ser o tema da nossa próxima revista da Escola Bíblica Dominical, uma revista do DERP, o nosso departamento de publicações da nossa denominação, das Alianças das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. Cosmovisão. Como nós estamos enxergando cada seção daquilo que nós chamamos de mundo, da política, né? Das ciências,
da religião e tudo mais, tudo que compõe a vida, a nossa visão geral. Como está ela? O conhecimento nos ajuda. O conhecimento nos ajuda a compreendermos melhor essas coisas. Quando as pessoas ou quando o mundo não satisfeitas, não é? Porque nós nunca vamos tornar o mundo satisfeito com a nossa mudança, com o que Deus muda em nós, e vão sempre tentar nos atrair de volta. O mundo quer nos atrair de volta para o lamaçal do pecado, para o tremedal de lama, para o charco de lodo, para o lamaçal do pecado. O mundo sempre quer fazer isso. E ele vai usar, né, o inimigo de nossas vidas, vai usar de artimanhas. Vai usar sua mãe, seu pai, suas amigas, seu marido, sua esposa, seu filho, seu chefe, para fazer com que você saia dos caminhos do Senhor. Ele vai usar quem ele desejar, que esteja nos seus propósitos malignos, né? Para desfazer ou tentar desfazer o que Deus fez. Mas Cristo veio desfazer as obras do maligno, amém? Ele veio desfazer as obras do mal. E a prova disso sou eu e você, que andávamos errantes. E hoje nós temos um caminho a trilhar. Nós temos um caminho a trilhar. Amém, irmãos? Deixa eu ver o que está aqui. Deus é muito bom por ter nos presenteado com... Oh, meu Jesus, misericórdia, irmão. Sabe é o Senhor nosso Deus. Tenho tanto que aprender ainda em nome de Jesus. E peço a oração não só da irmã, mas de todos, para que nós nos mantenhamos firmes, irmãos. Porque do mesmo jeito que os irmãos às vezes vacilam, revelam os pés, eu tenho a probabilidade de fazer também. Sou humano, sou gente, eu me entristeço, eu me alegro. Agora, nos meus ombros está uma responsabilidade maior, pela vida da minha família, pela minha própria vida, e agora pela vida de vocês, que fazem parte da minha família. Amém? E não vou falar sobre isso, senão eu choro. Os irmãos sabem como eu sou, né? Então não vamos falar sobre isso agora não. Em nome de Jesus. Vamos continuar aqui. Cosmovisão. Como nós enxergamos o mundo ao nosso redor. O conhecimento nos ajuda. E o último versículo para terminarmos hoje. Provérbios, versículo 7. E isso é lindo. Escreva aí no seu coração. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. O próprio versículo fala por si, irmãos. Fala por si. O temor ao Senhor. O temor aí, irmãos, não compreenda como medo. Porque nada feito por medo é sincero. Nada feito por medo é profundo, é verdadeiro. Quem age por medo é o escravo. Quem age por medo é o prisioneiro. Quem age por medo nunca foi liberto. Nós não obedecemos a Deus por medo do inferno. Nós obedecemos a Deus porque queremos estar com Ele. Nós obedecemos a Deus, pelo menos tentamos obedecer a Deus, porque queremos a Sua presença. Queremos estar onde Ele está, corroborando com o desejo de Jesus na sua oração sacerdotal em João capítulo 17, que disse que Ele quer que nós estejamos onde Ele está, para que nós vejamos a sua glória. Não por medo. Entenda temor como um respeito profundo. Respeito profundo. O respeito profundo ao Senhor é o princípio do conhecimento ou da sabedoria em outras versões. Então todo aquele que é de Deus, todo aquele que foi transformado, que nasceu de novo, que está inserido nesse processo de santificação, que ora está de joelhos, ora está em pé, ora está rastejando, se levanta e consegue, está sempre caminhando, não sai do caminho, ele não erra o caminho, não é? Ele pode tropeçar no caminho, mas ele não erra o caminho. Todo ele teme ao Senhor nesse sentido. E ele tem toda a probabilidade de adquirir conhecimento. Porque se ele teme ao Senhor nesse sentido que eu falei, ele vai procurar tentar compreender melhor qual é a vontade de Deus para a sua vida. Qual é o motivo da sua existência? A Bíblia nos fala. Nós existimos para adorar a Deus, para louvá-lo, para servi-lo.
para engrandecê-lo. É por isso que Ele nos quer ao seu lado, né? Numa eternidade de glória. Então, tudo começa em Deus. É Ele que nos insere neste temor. É Ele que nos coloca nesse caminho maravilhoso. Por nossa própria vontade, viu? Ele nos molda, Ele nos transforma através da regeneração. Ele nos capacita a desejá-lo, a querê-lo. Muito embora, se nós encontrarmos a porta vazia, como eu falei no culto anterior, nós fugiríamos, porque as inclinações ainda estão presentes. Nós as reconhecemos, e isso é muito bom, porque em uma luta, em uma guerra, em uma resfrega, em uma contenda, em uma batalha, conhecer o inimigo é o primeiro passo para a vitória. E conhecer as intenções do inimigo é sucesso. Pelo menos a gente sabe, não é? Já dizia Sun Tzu no seu livro A Arte da Guerra, que nós deveríamos conhecer o inimigo. Isso já era meio caminho andado, parafraseando, para se conseguir a vitória. Quais são as intenções do inimigo? É nos afastar de Deus. Então eu sei que há um inimigo dentro de mim, né? Que muitas vezes quer ressurge dos mortos para nos assombrar. E com autoridade, utilizando o nome daquele que tem todo o poder, Jesus, nós repreendemos este mal, este velho homem que foi deixado para trás, para que ele não nos alcance, nem os seus conselhos atinjam o nosso entendimento. E assim consigamos, mais uma vez, estar de pé e seguir neste caminho que o Senhor preparou para nós. Mas os loucos, olha a comparação, irmãos. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou do conhecimento. Então os sábios buscam o Senhor, mas os loucos, a Bíblia chama de louco, desprezam a sabedoria. Desprezam a sabedoria e a instrução ou o ensino. Não queremos aprender as coisas de Deus. Quando acontece isso, nós nos passamos por loucos. Nos dizemos nascidos de novo, mas muitas vezes nos pegamos com comportamento de loucos, de nécios, de tolos. Quando rejeitamos a vontade do Senhor, quando rejeitamos o seu ensinamento e a sua doutrina. Talvez quando nós desligarmos essa live, você volte para a sua vida comum, né? Você volta, evidentemente que vai voltar para os seus afazeres e vai talvez esquecer, né? Mas lembre-se que isso está gravado no Facebook, aí você vai lá e vê de novo. Não se esqueça que essa palavra encontre um espaço no coração e que você possa aproveitar o seu tempo da melhor maneira possível, remindo o tempo, porque os dias são maus. Nós dedicamos nosso tempo como loucos a tantas coisas que só nos afastam de Deus, que só trazem prazer carnal, prazer humano, prazer secular, prazer emocional, terreno, vamos dizer assim. Eu vou já jogar meu videogame. Eu vou já assistir uma série. Eu vou já fazer qualquer outra coisa que não seja envolvido com as coisas do Senhor. Você pode fazer, meu irmão, tudo. Nós temos essa liberdade. Eu gosto muito de série, já assisti um bocado. Mas vejam, os irmãos que me conhecem sabem, eu sempre uso exemplos daquilo que vivo para mostrar o que está correto e o que está errado. O que foi mostrado em uma certa visão e em uma outra visão. Porque isso é cosmovisão. Tentar enxergar Deus em tudo. Aquilo que é contrário a Deus e aquilo que é a favor de Deus. Porque isso está presente em tudo. No filme que você está assistindo, tem coisas ali que são contrárias a Deus e coisas que são pertinentes a Deus. Como o amor, como a verdade, como o bom relacionar-se, como o perdão, a misericórdia, a graça. Deus não se isenta de nada, meu irmão, Ele está presente na criação. E os requisitos de Deus estão espalhados por tudo que é lugar. Desde a natureza que revela a sua glória, as criações humanas, até quando o homem quer criar algo que agrida a natureza de Deus, ele está agindo de modo que sua obra seja instrumento de ensinamento. Ensinamento para se mostrar como não fazer. É uma instrumentação didática, é uma obra didática. Porque nada foge
aos conselhos do Senhor, à sua vontade e aos seus propósitos. Amém? Então, essa foi a introdução do livro de Provérbios e o motivo pelo qual, nesses primeiros capítulos, né, ou na sua participação, porque outras pessoas também escreveram esse livro, Salomão fez. Esses são os motivos que o fizeram escrever. Espero que você tenha entendido e compreendido que não é simplesmente esse isolamento social que vai nos fazer isolados de Deus. Muito pelo contrário. Nós estamos envolvidos com Deus a todo momento e a todo instante. Em todos os lugares onde nós estivermos, Deus ali estará. Porque nada foge ao seu controle nem aos seus olhos. Amém? As nossas palavras, as nossas intenções, as nossas verdades, as nossas mentiras, os nossos erros, as nossas falhas, os nossos acertos, as nossas virtudes, se houverem, tudo está diante do Senhor. Então espero que você tenha aproveitado este vídeo. Foi feito com todo carinho, não é? A fonte do conhecimento é a Bíblia Sagrada, não é de mim. Amém? Então somente eu peço iluminação ao Espírito Santo para que Ele me ajude a aplicar esta palavra no meu coração primeiramente e depois no coração da igreja. Então eu agradeço a todos quantos estiveram presentes conosco nessa live, né? Eu vou estar deixando disponível aí no Facebook e vou mandar para algumas pessoas, de modo que sirva de alimento para a igreja nesse momento. Mais uma vez repito, estamos com saudades do templo, em nada se compara, estarmos aqui, né, nessa live, não se compara com estar presente, sentindo um calor do outro, as emoções, né? Então eu acredito que esse dia se aproxima. E mais uma vez eu lhe peço, em nome de Jesus, dê uma olhadinha no grupo da igreja. Eu coloquei recentemente algumas informações que são pertinentes à administração, né, da igreja, do templo. E nós precisamos uns dos outros agora, mais do que nunca, porque os dias são maus, existem intenções, né, nas entrelinhas, que nós sabemos que o maligno influencia em muita coisa e se utiliza da mente de muita gente. Existem propósitos que estão aí no meio dessas coisas todas, além do coronavírus. Então que o nome do Senhor certamente vai ser glorificado, a igreja vai ser vitoriosa, porque nós temos ainda um propósito nesta vida. Boa noite, Iris Bel. Deus te abençoe. Iris do Céu Claro de Carvalho, minha amiga. Gosto muito de você, Iris. Nossa família gosta muito de você. Amém. Amém, irmãos? Então vamos orar para encerrar. Em nome de Jesus. Ore comigo. Meu Senhor e Deus, nós somos gratos a Ti por este momento, Pai, de reflexão sobre a Tua palavra. Eu tenho certeza, Senhor, que o que foi dito aqui serviu de alimento, Pai amado, nutritivo, gostoso, Senhor, que alimenta a nossa alma e nos fortalece para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia. Do mesmo modo, Senhor, nós compreendemos assim que o corpo precisa de alimento físico e sólido, nós precisamos do Teu alimento espiritual para estarmos vivos. A cada irmão, a cada irmã, e amigo e amiga que esteve presente conosco e que verão no futuro este vídeo, que Tu possas, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus, os abençoar. Chega, Senhor, na área da vida deles, Senhor, que eles precisam de ajuda, em qualquer dificuldade que tenham, porque Tu és o nosso auxílio, nosso socorro bem presente no momento da angústia, no momento da tribulação, no momento da adversidade. Tu és a nossa fortaleza. Tu és aquele que cura. Tu és aquele que liberta. Tu és o único que salva. Então, Senhor, abençoa a todos, eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga amém. Amém, irmãos? Deus os abençoe. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos encerrando a nossa live de hoje. E a CPI, você faz parte dessa família.